PGCast. Seja bem-vindo ao PGCast. Olá, tudo bem? Aqui é o Edson. Sou o Felipe. Nós somos do Ministério Próximas Gerações, da Universidade da Família. Nós estamos aqui para apresentar, para fazer com vocês, aqui para vocês, mais uma edição do PGCast, o podcast do Ministério Próximas Gerações. A gente sempre costuma dizer que o PGCast é um podcast que ele é descontraído e profundo, bem-humorado com respeito, né, e sério quando necessário. E o tema de hoje, gente, é um tema muito relevante, muito importante, muito sério, né, muito em evidência, mas que, apesar disso, parece que muitas vezes não é conversado no meio das igrejas, dentro do povo cristão, né? E o nosso convidado é um convidado que tem muita experiência, né? Atua na igreja como pastor auxiliar na igreja evangélica Holiness de Pompeia, aqui no interior paulista. Então, quero fazer aqui a apresentação do pastor Marcos Roberto. Tudo bom, Roberto? Tudo bem. Obrigado, Edson, pelo convite. Opa, obrigado nós, né? A gente costuma falar, eu costumo falar, chamar o pastor Marcos Roberto e o Roberto. Estava falando para a galera aqui. Aliás, eu quero agradecer o João que está sempre aí nos bastidores, fazendo toda a preparação, e também o Robinho, o cinegrafista Robson. Robinho, obrigado por vocês dois, viu? Né? E eu quero fazer, então, uma apresentação aqui, um breve release de quem é o Roberto, o Marcos Roberto, tá bom? Pastor Marcos Roberto, né? Então, o Marcos Roberto, ele é casado com a dona Margarete. Exatamente. Desde 1999. Isso. Há 24 anos, é isso, né? Exatamente. Completou 24 anos agora no início de fevereiro. É graduado em teologia pelo STBI, que é o Seminário Teológico Batista de Ijuí, Rio Grande do Sul, lá em 2002, né? Graduação também em Normal Superior pela Unopar. Unopar, acho que é lá de Londrina, né? Unopar, em 2005. Pós-graduado em Dependência Química pela Unifesp, né? Mestre em Ciências Sociais pela Unesp, licenciatura em Ciências Sociais pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil. É pastor auxiliar, como eu disse, da Igreja Evangélica Holiness de Pompeia, né? Professor convidado também da Faculdade Luterana do Brasil para ministrar aulas de pós-graduação na área de comunidade terapêutica e dependência química. Professor da Cruz Azul do Brasil. Aí a gente vai falar um pouquinho do que você vai explicar para a gente, por gentileza. O que é a Cruz Azul, né? Do Brasil, aulas de ciência e espiritualidade no acolhimento do dependente químico, ser humano e espiritualidade, história e classificação de drogas, codependência. Atua no Conselho de Administração da Cruz Azul do Brasil, lá em que é a sede, em Blumenau, é isso? Exatamente. Roberto? Né? E faz parte do Conselho Editorial da Cruz Azul do Brasil. Show de bola, ufa, bastante coisa, né? O tema que a gente vai estar falando hoje tem a ver com a questão, né, da dependência química, drogadição, enfim, a gente vai estar tendo um papo bastante relevante, né, muito importante, e tenho certeza que todos nós aqui que vamos conversar com o Marcos Roberto, a gente vai aprender bastante, a gente espera que isso seja também algo muito relevante para a vida de cada um de vocês que está assistindo aqui, tá bom? Tá certo o PGCast, né? Ô, Roberto, a gente sempre costuma fazer uma pergunta inicial para todos os convidados, tá? Marcos Roberto, quem é o Marcos Roberto? O Marcos Roberto é um homem cristão, casado com a Margarete, cheio de sonhos. É isso. É isso? Casado com a Margarete, muitos sonhos. Quais são? Pode falar algum dos seus sonhos? Basicamente, meu sonho é ampliar a minha questão de estudos, minha atuação na questão do ensino, principalmente, que é o meu ministério, meu chamado principal. Área de ensino. É a área de ensino. Inclusive, junto desse currículo, se Deus quiser, em 4 anos eu me formarei como psicanalista também. Que legal, também, hein? Nossa. Também ingressei nessa área agora, né? Poxa vida, bacana, hein? Que bênção, hein? Psicanalista. 4 anos, você falou? Mais ou menos 4 anos, 4 anos e meio. Eu queria ter essa vontade de estudar também. Não tem. Basicamente,
poder tentar servir as pessoas melhor, com mais, No atendimento, seria mais isso. eficácia, mais efetividade, com mais base, né? O mundo é muito complexo, né? Então, Bastante. você tratar as coisas de maneira muito superficial, muito óbvia, não sei se dá muito certo. É verdade. É bacana. Puxa vida. O que ou quando, ou quais foram os fatores, assim, o que te despertou para você, especialmente nessa área de drogadição, dependência química, atendimento e tal, quando que aconteceu o despertamento para você entrar nessa área, se aprofundar, trabalhar também com isso durante um bom período da sua vida? Como é que foi isso? Bom, isso tem a ver com a história da minha família. Tá? Tem tudo a ver com a história da minha família. Eu sou filho mais velho de 3 irmãos. Né? Eu tenho, além de mim, eu tenho, se não me engano, 46 anos. Eu tenho 2 irmãs. A mais nova está com 34 anos. A minha irmã mais jovem, a Luana, eu tenho a Veridiana, que é quase 3 anos mais nova que eu. E a Luana tem 34 anos. Ela nasceu 5 dias após o suicídio do meu pai. O meu pai se suicidou no dia 26 de janeiro de 1989. Eu tinha 12 anos apenas. Minha irmã com 9 anos. Meu pai era alcoolista. Era uma pessoa agressiva, violenta. Eu tenho muita lembrança de muitas brigas horríveis em casa, né? Bom, o tempo passou, morávamos então, somos gaúchos, mas por algumas razões acabamos indo morar no interior do oeste catarinense, na cidade de Maravilha. Com 14 anos, não, com 15 anos eu ingressei no Senai. Lá eu fiz os meus cursos de mecanização, essa parte mais focada em indústria. Mas a parte de leitura sempre foi uma fuga para mim. Porque eu via toda a situação da minha família, então eu lia, e lia muito, né? Os que estão aí na faixa dos 40, 50 anos devem conhecer muito bem a coleção Vagalume, né? Tonico, Xisto no Espaço, esses livros todos, né? E eles acabaram, digamos assim, formando essa questão da leitura na minha vida, esse gosto pela leitura. Quando eu me formei no Senai, eu já estava lá com 17 anos, nós voltamos para o Rio Grande do Sul, na cidade de Condor, que é no sudoeste do Rio Grande do Sul, próximo a Santa Catarina, próximo à Argentina. E lá eu me converti. Eu venho de uma família católica, eu sempre fui um católico muito atuante, muito fiel enquanto católico, né? Eu queria ser padre quando era criança, né? Mas quando mudamos para o sul, até para minha mãe ficar mais próximo mais próxima das irmãs, dos familiares dela, né? E também para que eu tivesse uma oportunidade de emprego. De fato, isso aconteceu. Só que com 17 para 18 anos eu me converti, 18 anos, bem especificamente, porque foi no dia 31 de outubro de 89, que por coincidência é o dia da Reforma Luterana. Nesse dia eu me converti por meio de um evangelismo pessoal. Um rapaz, um amigo assembleiano, praticamente falou toda aquela cartilha do Tim LaHaye acerca da vinda de Cristo, daqueles filmes antigos, né? Eu fiquei desesperado com aquilo, fiquei muito amedrontado. Eu me converti naquela ocasião, um tempo de muita chuva, um dia assim horrível, não dava para sair. Eu não tinha como fugir dali, né? Então foram 2 a 3 horas ali de conversa em que ele falava muito e eu fiquei ali desesperado. No meu caso, a estratégia deu muito certo. Sim. Né? Nunca mais me afastei, nunca me desviei. Né? Só que daí, em 98, eu conheci minha esposa. Em 99, eu me casei no dia 6 de fevereiro. Então, faz 24 anos de casado. Sim. 2 semanas depois, nós fomos para o Seminário Batista da cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Já fui lá, já. E nós éramos, então, obrigados a fazer o estágio de final de semana. Interessante que não se abria portas, nem gratuitamente, para fazer estágio em igreja. Estava tudo suprido. Né? O estágio ele era interessante para
para os novos seminaristas, uma que o seminarista, pelo menos naquela época, ia quebrado para o seminário. Você não tinha chance você não tinha chance, por exemplo, de trabalhar, porque o estudo era integral. Hoje se tornou faculdade, então há uma liberdade maior na questão do trabalho. Nós não tínhamos esse espaço. Então, o estágio de final de semana servia para isso. Você aprende, você ajuda a igreja, mas também você tem algum rendimento ali, alguma oferta. Sim. Né? E para mim não tinha jeito, né? Mas depois eu fui entender. Aí que entra a Cruz Azul, a comunidade terapêutica Cruz Azul, que naquela época estava filiada a uma entidade, a uma federação alemã. E o Dorival Ávila, que hoje está na cidade de São José, no Serene de São José, ali na região de Florianópolis. Santa Catarina. Ele me convidou, então, para fazer um estágio na Cruz Azul, só que era um estágio voluntário, assim. Nós pagamos a passagem, ajuda com mais alguma coisa e só. Minha esposa e eu aceitamos o desafio, né? Aí pergunta, como é que nós nos sustentávamos no seminário? Eu ia perguntar isso. Pois é, milagre, né? Não, uma parte disso, pelo menos a parte acadêmica, era a Igreja Batista Emanuel, que faz parte da Convenção Batista Pioneira, ou Batista Alemã, lá de Panambi, Rio Grande do Sul. Eles mantinham a parte educacional. O restante nós tínhamos que correr atrás. Certo. Mas como se fechou as portas se fecharam no sentido de ministério remunerado, eu tinha um valor ainda de acerto de empresa, porque eu trabalhava em metalúrgica. Né? Certo. Então eu tinha por 6 meses dinheiro. Nesses 6 meses, nós gastamos tudo, precisava comer, Claro. eu não sabia que casamento era algo tão caro. E tinha toda essa questão, né? Mas foi uma fase muito interessante. Acontece que estávamos quase sem dinheiro já, não se abria portas. Surgiu uma herança da minha avó que havia falecido. Essa herança iria para o meu pai, como meu pai já não estava mais, então essa herança veio primeiramente para mim. E isso nos manteve no seminário por 4 anos. Então, lá na Cruz Azul, em Panambi, eu pude, então, fazer o estágio por 2 anos, sem ser remunerado, um trabalho voluntário, mas foi lá que eu fui confrontado com a realidade da chamada codependência. O que é o codependente? A codependência é um problema, às vezes, tão sério quanto a dependência química, porque o dependente químico, seja alcoolista, seja de outras drogas, ele gera um problema sistêmico em toda a família. Com certeza. Ninguém sai imune desse problema. Todo mundo fica doente. E eu era muito amargurado, era muito infeliz. E mesmo depois de ter recebido Cristo na minha vida, eu estava muito mal. Eu lembrava do meu pai, das poucas vezes, sempre com muito rancor. As marcas, né? Quando eu fui para fazer o estágio, era um estágio de domingo, quando eu fazia alguma pequena pregação, um devocional, quando havia ali um homem alcoolista na faixa dos 40, 42 anos, eu via o meu pai ali na frente. E eu ficava com muita raiva daquela pessoa. E ao invés de pregar, eu praticamente esculhambava com a pessoa, né? A mensagem tinha endereço. Tinha um endereço, né? Inconscientemente era para o meu pai. Chegava à noite, depois do plantão, eu chorava até 3, 4 horas da manhã. Então isso foi um tratamento para a minha vida de 2 anos para tentar entender a questão da dependência química, dependência de álcool, entender que isso não é um problema de malandragem, não é problema de gente que não quer nada com a vida. É uma doença da mente, né? No meu caso, havia se instalado um trauma muito grave, muito sério. Havia se instalado uma codependência. A codependência é uma coisa que a gente luta a vida inteira. Tá? Mas a Bíblia não fala que quem está em Cristo é nova criatura. Somos novas criaturas. Do ponto de vista da salvação, somos pessoas salvas. Só que os traumas que a gente carrega, as lembranças, são coisas que você vai administrando durante a vida toda. Né? Então, foi ali que basicamente se deu o start. Depois eu fui ser pastor em igreja. Em 2008, então, nós finalmente recebemos um convite para vir para Pompeia. Eu queria ter esse ministério, vamos chamar assim, de para-eclesiástico.
Não exatamente com a igreja, mas cuidando de... Eu lembro quando você foi apresentado. Olha só. Eu estava no culto. Isso já tem 15 anos. Eu estou há 16 aqui, vou fazer 16 aqui em Pompeia. Faremos 15 anos dia 15 de março, quer dizer, semana que vem. Eu lembro disso. Primeira coisa que me chamou a atenção, lembro até hoje. Caramba, que cara alto. Verdade, eu lembro disso. Olha que só. Bacana, eu lembro que você foi chamado lá na frente, né? Margarete também já estava, né? Claro, junto com você. Sim, nesse dia, né? Exatamente, nós viemos juntos. E ficamos à frente desse trabalho por 6 anos. Então, nesses 6 anos, eu fiz a pós-graduação em Dependência Química, eu fiz o mestrado. Nesse mestrado que eu fiz pela Unesp, eu tentei assim, pesquisar, eu fiz a pesquisa sobre a efetividade, o que se constitui um sucesso na recuperação de um dependente químico, o porquê, o que motiva as recaídas. A gente vai chegar aí, Não dá spoiler, não. Hein? Não dá spoiler. Mas por que a pessoa, então, ela recai? Né? Quais são as razões? O que mantém, o que torna uma recuperação muito mais provável no longo prazo? Tá? E em 2015, 2016, então, eu comecei essa... logicamente, depois de ter me formado como mestre em Ciências Sociais, em que eu pesquisei basicamente isso, a Cruz Azul me convidou, então, para começar a ministrar aulas. Né? E nós temos ministrado aulas no Brasil inteiro, né? Outros estados, online, de tudo que é jeito. Deixa eu fazer uma pergunta, antes do Felipe também colocar umas perguntas aí. Já para explicar para quem tá vendo a gente, o que é a Cruz Azul? A Cruz Azul é uma federação internacional que começou no século XIX, na Suíça. Tá? Com o objetivo de cuidar de pessoas com problema, inicialmente com problema de álcool, né? Com dependência de álcool. Naquela época não havia esse conceito de dependência. Né? Se entendia o problema mais como uma questão moral e uma questão de pecado. Claro, nós ainda entendemos como uma questão de pecado, né? Mas existe ainda toda uma dinâmica. A Federação Cruz Azul do Brasil, ela nasceu, se não me engano, em 1995. Hoje ela está em Blumenau, eles têm um escritório grande em Blumenau. E a federação ela trabalha basicamente em 3 níveis. Ela trabalha no nível de governo, pressionando o governo com relação a políticas públicas, legislação, toda essa parte. Então, a Cruz Azul hoje, a Cruz Azul do Brasil hoje, o diretor executivo é o Egon Schlitter. Se não me engano, esse é o sobrenome dele, né? Um sobrenome um pouco complicado, né? Como todos os sobrenomes em alemão, né? Ele é o diretor executivo da Cruz Azul. Então, ele, juntamente com o Rolf Hartmann, lá de Blumenau, eles trabalham muito nessa questão de pressionar o governo com relação à aprovação de políticas públicas que beneficiem as comunidades terapêuticas. Porque o grande público hoje que se trabalha são pessoas de baixa renda, não têm condições financeiras, né? Então, essa pressão no governo federal é justamente para que verbas sejam disponibilizadas para o atendimento de pessoas com, diria assim, mais carentes. Né? Tá, essa é a primeira vertente. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente seria a questão dos cursos, dos treinamentos. Até então, até alguns anos atrás, talvez 15 anos, o funcionário ali, a pessoa que trabalhava em comunidade terapêutica, era um trabalho muito mais leigo, eram recuperados, que haviam passado pelo processo. Com muita boa vontade. Ainda é assim, porque a experiência ela agrega uma boa bagagem, ela ajuda, mas isso não é o suficiente. Tá. Porque você tratar o outro com base na sua própria experiência é um pouco limitado. Né? Então, os cursos vêm justamente para isso. Você trabalha legislação, você trabalha prevenção de recaída, que são estratégias de enfrentamento ao uso de droga. Quer dizer, o que eu posso fazer numa situação em que a droga se apresenta, eu estou numa situação ali de muita vontade, o que eu posso fazer? Quais são os mecanismos de defesa? Então, tem aula sobre isso. Legal. Tem aula sobre espiritualidade e o ser humano e ciência e espiritualidade, que são as disciplinas que eu ministro, né?
Porque como as comunidades terapêuticas, de modo geral, são as igrejas que acabam encabeçando esse trabalho, muitas coisas nas comunidades que são feitas em comunidades terapêuticas, elas têm um viés religioso, né, com base em experiências. E muitas vezes se confunde comunidade terapêutica com igreja. Daqui a pouco o cara está batizando. E não é esse o objetivo. O objetivo... eu quero tocar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco. Então, o objetivo principal da comunidade terapêutica é recuperar o indivíduo. E, claro, o evangelismo, na medida do possível, a gente vai fazer. Tá? E o método principal da comunidade terapêutica é o confronto entre pares. Quer dizer, é a pessoa que está mais tempo lá, que vai cuidar do outro e eles vão gerenciando os conflitos. Tá? Então, esse é o segundo nível, tá? Que são os cursos. Temos também um curso de pós-graduação, que de vez em quando ele é fornecido, mas aí é em parceria da Cruz Azul, junto com a FLT, que é a Faculdade Luterana do Brasil, lá de São Bento do Sul, ela que chancela o certificado. E o terceiro nível seria o nível de apoio às comunidades terapêuticas, porque ela é uma federação. Então tem as associadas, tipo assim. Tem os associados, né? Então, para esses, né, eles pagam lá uma taxa. E eles têm direito a uma assessoria, uma consultoria um pouco mais próxima. Entendi, tá certo. Mas quem que é o afiliado? Geralmente são comunidades terapêuticas que têm valores semelhantes aos valores da Cruz Azul. Tá? Então, não é qualquer um que pode entrar. Beleza. Vai lá aí, Felipe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou fazer duas, tá? Então, porque daí já emenda aqui. O que é considerado droga? E qual é a pior droga dentre as existentes e por quê? O que é droga? Bom, o conceito de droga é basicamente toda substância não produzida pelo organismo que pode provocar algum efeito no cérebro, no sistema nervoso central. Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, a droga é tudo aquilo que vai alterar, que ela pode estimular, ela pode deprimir o sistema nervoso central, ela pode deixar a pessoa alucinada. Então, isso é droga. E dentro desse grande conceito, você tem as subdivisões. Eu não vou nem falar no campo lícito e ilícito, porque isso é uma outra discussão. Isso. Tá? Mas assim, as drogas elas podem ser divididas justamente nesses campos, né? Drogas depressoras, drogas estimulantes, drogas perturbadoras do sistema nervoso central e drogas anabolizantes. Tá? Isso do ponto de vista químico. Agora, claro, as coisas que afetam o sistema nervoso central. Né? Um tempo muito prolongado a um videogame de muita ação, de muita violência, isso também vai gerar uma descarga. Pessoas que são viciadas em sexo, em pornografia, isso também gera uma descarga de vários neurotransmissores e que alguns são comparados com drogas. Tá? Então, do ponto de vista químico, sim, é toda substância que não é produzida pelo organismo, né, que vem de fora e que vai alterar. Ali entre os medicamentos lícitos, os controlados e não controlados. Né? Mesmo um AS é uma droga. Farmácia. Fica, Sim, a farmácia é uma drogaria. É verdade. Então, a droga em si, ela não tem um sentido original pejorativo. Né? O problema é sempre o uso que se faz de determinadas drogas, né? Cujo objetivo, às vezes, não é o objetivo terapêutico, mas um objetivo de você sair da realidade. Sim, né? sim. É isso. Tá? Qual que era a segunda pergunta? Qual que era a pior droga dentre as existentes e por quê? Olha, falar em pior droga, isso é um pouco complicado, Jean Felipe, pelo seguinte. Para quem usa droga, a pior droga é a droga que mais o agride. Não adianta, por exemplo, você dizer assim para o alcoolista que a pior droga é o crack, porque para ele é o álcool. É isso que tem destruído a vida dele. Mas, assim, em termos de velocidade, de efeito, e também de degradação social, eu colocaria hoje o crack aqui no Brasil. Né? Sem dúvida, o crack. Tá? Mas vamos lembrar que o crack é um nicho de pessoas, o álcool é um outro nicho, tem alcoolistas que não se envolvem com crack. Né? Mas muitas vezes as suas vidas estão num risco. O álcool hoje é a droga que mais mata.
no mundo. Então, assim, qual que é a droga? A pior droga? Será que é o crack? Bom, em termos assim, de poder viciante, o crack tem um poder altíssimo. O álcool vai levar, em média, de 8 a 15 anos para que o indivíduo seja diagnosticado com síndrome de alcoolismo. Né? O crack, usando de uma maneira regular, ali em poucas horas, em poucos dias, você já se torna um dependente. Assim, o que você falou que o álcool é o que mais mata. E qual é o percentual entre o álcool e o cigarro, por exemplo? Que geralmente, não é todos, mas quem bebe fuma, né? Não é todos, mas às vezes você tem a dependência cruzada, né? Uma coisa Eu leva a eu outra, achei que tipo o que assim. mais matava era o tabaco. Era O o tabaco, eu não estou muito por dentro Estatística. das estatísticas mais atuais, tá? Mas o álcool, ele mata diretamente o indivíduo, ele mata também a pessoa que talvez nunca bebeu, né? O indivíduo está no trânsito, ele bebeu, né? E aí ele vai matar pessoas, né? Então não é somente o alcoolista que morre nessa situação. Eu não estou dizendo que toda pessoa que toma lá sua cerveja, seu vinho, Sim. eu não estou ali criminalizando ninguém, né? Claro. Não nesse sentido, né? Mas a pessoa que vai lá e bebe no final de semana, e às vezes ela nem é alcoolista, mas ela bebeu todas no final de semana e ela sai no asfalto, ela vai matar muita gente. Né? O tabaco você não tem isso. Claro, você tem o fumante passivo, que é uma outra história, que também ele está muito vulnerável, e também ele pode morrer de câncer. Né? É verdade. Mas o álcool tem toda essa dinâmica, né? Hoje tem muita bebida adocicada, as crianças estão entrando de maneira muito precoce na questão da bebida, muitos licores, e assim, o doce ele acaba dando aquela enganada, né? Então, por conta da disponibilidade, eu acredito assim, que o álcool ele tem um protagonismo muito grande em termos de doenças e também de morbidade e mortalidade. Interessante isso, hein? Interessante porque eu estava... Não sei se ainda é assim. Há alguns anos, faz tempo já, eu vi uma reportagem dizendo assim que, na época, dentre as drogas mais comuns, né, cocaína, heroína, não sei o que e tal, o crack tinha um diferencial que já no primeiro uso, né, ele já causa alguma coisa na questão cerebral. Ele já te vicia na primeira. Pelo menos foi o que eu ouvi naquela época, numa reportagem. Tipo assim, Eu vi maconha, também, sim. né? Maconha a pessoa usa. Ah, não gostei. Tipo assim. Droga injetável, não sei. Agora, crack, naquela reportagem eu lembro assim, que a pessoa fala assim, olha, nem experimenta. Porque as pessoas que experimentam já grudam já. Né? Existe uma coisa tão poderosa, realmente é desse jeito que muitas vezes funciona? O Edson, eu não acredito que o crack ele tem esse potencial de viciar no primeiro uso, porque você precisa de alguns critérios para diagnosticar se o sujeito ali está, de fato, dependente. Tá? Mas tem uma chance muito grande da pessoa gostar da droga no primeiro uso. É diferente de se tornar dependente no primeiro uso. Entendi. Primeiro, ela vai usar a primeira vez, ela vai sentir uma euforia muito grande, tá? E ela vai usar de novo, ainda para tentar sentir os efeitos. Só que daí ela usa uma vez, usa uma segunda vez, usa algumas pedras ou durante algumas horas, aí sim o vício ele vai se estabelecido. Tá? Mas não que na primeira pessoa vai... Entendi. Vai se viciar. Entendi. Eu estava... Na hora que a gente estava montando meio que as perguntas aqui para a gente poder bater esse papo, eu fui lá no dicionário e procurei o termo, o significado da palavra drogadição. Né? E aí eu achei um significado, uma definição tipo assim, né? Drogadição, dependência física e psicológica de drogas, vício, consumo excessivo e insistente de drogas, de substâncias entorpecentes e alucinógenas que causa dependência. Uma pergunta uma pergunta de leigo, né? O termo de viciado é um termo correto para ser usado? Hoje, Às vezes soa meio pejorativo, assim. Dependente químico ou alguma coisa assim,
é o mais correto ou o termo viciado é correto também? Para qualquer tipo de vício, assim. É só um esclarecimento, porque às vezes me soa meio pejorativo, assim, sabe? Mas não sei se é pejorativo, às vezes é impressão minha só. Né? Do ponto de vista filosófico, vício é o contrário de virtude, né? Nós temos virtudes e nós temos vícios. Todo mundo, Isso aí de eu não maneira sabia, geral, tá? todo mundo, de modo geral, tem vícios e tem virtudes. Então, nossa luta é deixar os vícios de lado cada vez mais e buscar virtudes, né? Aham. Os filósofos antigos eles tinham listas de vícios e listas de virtudes, tá certo? Uhum. A mentira pode ser um vício, né? Agora, dentro do campo da dependência química, Sim. em geral, nós não usamos mais o termo viciado, porque de fato ele soa pejorativo, Uhum. né? Dá a impressão que o viciado é uma entidade à parte da pessoa com dependência química. Hoje em dia, inclusive Entendi. hoje em dia, quando eu me refiro a uma pessoa com dependência química, eu nunca falo dependente químico, eu falo a pessoa com dependência química. Porque se eu falar assim que ele é um viciado, eu sei que ele tem um vício, eu sei que ele tem uma doença. Entendi. É uma doença da mente, é uma doença psiquiátrica. Uhum. Tá? Mas a partir do momento que eu chamo ele de viciado, Você eu tô praticamente Rotulando, né? rotulando a pessoa e quase que fazendo uma separação daquilo que é um ser humano e daquilo que é um viciado. Então Quer ele dizer, está, não o que ele é, né? Eu estou quase atribuindo ali um valor, identidade. uma identidade, um na valor pessoa. moral. Então, Interessante. eu acho assim que pessoa com dependência química é um termo melhor, né? Não é porque é mais bonito, né? O Jean Felipe está com gripe. Você é um gripado. Olha só. Não, o Jean é uma pessoa que está com gripe, né? Essa gripe tem tratamento. A dependência química, embora não haja por vias humanas cura, mas você pode tratar ela e você pode ter uma vida muito boa, desde que estiver longe das drogas. Uhum. Entendi. Bacana. Essa questão aí de como você fala da pessoa, então é uma pessoa que está com dependência química, alguma coisa assim, né? Exatamente. Tá certo aí. Quer lançar mais alguma coisa aí, Felipe? Tem uma torpedeada de pergunta aqui. Bom, eu respondi aquela segunda questão que você fez. Respondeu? Respondeu. Respondeu, sim. Uhum. É que agora você respondeu outras também aqui, que eu estou vendo aqui. Uhum. Como, aqui, ó, antes de entrar nessa aqui que eu queria perguntar aqui, que é do vape. Uhum. Vou perguntar de cima aqui. Como que ocorre a dependência física e a dependência emocional em relação às drogas? Porque as pessoas, às vezes, elas estão com algum problema, não sei se foi isso que o Edson quis dizer também, né? Uhum. Mas aí elas vão para as drogas, né? Tô com problema em casa, tal, acho que eu vou me acabar na bebida que vai dar certo. E aí ela Um acaba... escape, né? Um Uma escape, válvula, ela né? acaba afetando todo o seu núcleo ali, né? Como que ocorre essa dependência física e emocional em relação às drogas? Olha, Gia, a dependência química ela é multifatorial. Você não tem uma razão só, tá? Se fosse fazer uma pesquisa hoje nas ruas aqui de Pompeia, ou numa cidade maior, Marília, né? Por que você usa droga, por que você acha que alguém usa droga? Iam colocar algumas categorias, como amizade, por causa das amizades. Influência das amizades. Influência dos amigos. Fui numa festa, estava lá com a galera e eu acabei tendo o primeiro uso, nunca mais consegui sair. Depressão, é uma razão. Tá? Solidão, questões sociais. Né? Eu moro numa comunidade, numa favela, eu estou ali muito, muito suscetível àquele meio, né? Eu não tinha possibilidades de um engajamento social melhor, um emprego melhor, eu acabei entrando para as drogas. Né? Então, isso é o que as pessoas vão responder, e não está errado, é isso aí mesmo. Só que as razões que levam a pessoa a se tornar um dependente químico, nós geralmente colocamos debaixo de alguns guarda-chuvas, tá? O primeiro deles é o ambiente que a pessoa vive, o ambiente que a pessoa está, certo? Eu cheguei aqui no podcast, né? Nós temos um suco de laranja aqui
nesse copo. Mas poderia ter bebida, poderia ter outra coisa. É o ambiente. Então, igreja e escola são ambientes privilegiados que têm que estar livre desse tipo de coisa, de bebida, de qualquer outra coisa. Se o cara quer beber sua cerveja, faça isso em outro lugar, mas nunca igreja, nunca promova na igreja, nunca promova isso na escola, porque é um ambiente em que as pessoas ali, sobretudo na escola, elas ainda estão em formação. Tá? Uma pessoa que começa a beber antes dos 18 anos, ela tem chance de 4, 5 vezes maior de se tornar um dependente de álcool após os 20 anos do que alguém que só começa depois dos 20 anos. Né? Então, esse é um ponto, é o ambiente. O ambiente pode ser a casa é um ambiente privilegiado. Os pais que têm filhos pequenos, eles precisam realmente pensar 2 vezes. Eu vou continuar bebendo? Mesmo que os pais bebam, saibam beber, bebam com moderação, não cause escândalo, mas e o filho? Ele vai ter essa mesma força de não usar? Então, esse é o primeiro ponto, ambiente. Segunda coisa é a dor e o prazer. Isso é uma coisa que os psicólogos já trabalhavam, Freud trabalhou, que a gente passa a vida inteira gerenciando dor e prazer na vida. A vida inteira. Desde o momento que o indivíduo nasce, dá a primeira respirada, daqui a pouco ele começa a chorar, ali ele já está lidando com dor. Aí vem uma carga de prazer, que é o ato de mamar. Daqui a pouco ele sente dor, ele sente o desconforto de não ter alguém o abraçando, ele chora, aí ele vai buscar o peito da mãe. E assim ele vai gerenciando desde o início. Na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos ter contatos sociais, nós vamos precisando lidar com as próprias dores, é a questão do bullying, é a questão da rejeição, são os traumas, quer dizer, o indivíduo vai lidando com dores. E aí que entra, às vezes, a solidão, o problema de autoestima, tá? Alguns transtornos, TDAH, síndrome do espectro autista, muitas vezes, né? Alguém pode entrar para esse caminho, justamente para aliviar a dor que ela sente, a dor da existência dela. Esse é um ponto muito importante. Né? E no limite, a dor da própria abstinência, porque quando o indivíduo ele está, digamos assim, vou usar aqui entre parênteses, viciado na droga, ele está doente, o fato de ele não usar por algumas horas vai causar dor, uma dor física nele, uma dor emocional nele. Teu celular está fazendo esse barulhinho. Pode continuar. E aí é o momento. Tá. E aí é o momento em que ele vai usar droga, justamente para abrandar essa dor. No caso da droga, no sentido de que ele já está há alguns anos usando droga, ele já não está mais usando a droga agora para ter aquele barato, mas justamente para eliminar a dor que ele sente da falta da droga. Entendi. Tá? É o caso do tabagista. O tabagista é interessante. Isso é uma pergunta que às vezes surge nos cursos, né? Eu pergunto assim: o tabaco é uma droga estimulante Ou calmante? ou calmante? O que vocês acham? Rapaz, Eu acho que num primeiro momento ela é calmante. mas ó, Num primeiro uso, nos primeiros usos ela deve ter um efeito a calmante. questão familiar. Eu já vi muitas vezes a pessoa, na hora da ansiedade, ela vai e pega o cigarro como se aquilo fosse o calmante. Mas eu também muitas vezes assim, eu sempre ouvi falar desde criança que o café chama o cigarro, por exemplo. O pessoal vai tomar um café, né? Depois do café tem que ter o cigarro. Então, não sei se tem conexão mesmo, uma coisa chama a outra, mas na boa parte que eu vi, assim, era a questão realmente também de calmante, não de gerar ansiedade, mas de como se fosse assim, aquele calmante que dá sabe, aquela sensação boa de, né? Vamos pensar primeiro na questão do café e do tabaco. Isso tem muito mais a ver com ritual, né? É a ritualização do uso do cigarro. Depois do almoço, vai lá, toma um cafezinho, então tem muito a ver isso. E claro, o café ele acaba sendo um gatilho para voltar ao uso do tabaco, depois, porque o cara ele está fumando, né? Ele quer parar, só que o ritual dele era o tabaco e o café. Então, o café ele pode ser um gatilho, porque ele lembra o cigarro. Mas não que o café em si ele vai ser um problema. Tá? Agora, o tabaco, no
sentido químico, ele é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Deixa o sujeito agitado. Acende. Aham. Tá? Ele estimula. Uhum. Agora, por que as pessoas dizem assim, eu fumei um cigarro para me acalmar? Pois é, porque o tabaco ele tem um componente nele que se chama nicotina. Uhum. Primeira vez que a pessoa fumou, eu nunca fui fumante, nunca fui alcoolista, mas a pessoa fumou a primeira vez, então ela vai tossir. Quer dizer, ela tem uma intolerância ao tabaco. Uhum. Ela vai fumar a segunda vez, ela vai quebrando aquela tolerância. Uhum. O organismo dela vai se habituando, vai se Aham. acostumando. Com o passar do tempo, a nicotina vai fazer parte do sistema biológico dela. E ele vai ter um nível de nicotina. E esse nível de nicotina, vamos dizer o seguinte, ele fumou pela manhã, ele acorda meio angustiado, meio temperamental, ele vai e fuma um cigarro. Ele regulou o nível de nicotina. Porque a nicotina vai excretando durante o tempo. Tem uma vida muito curta no organismo, por isso que o cara tem que fumar bastante, né? Tem gente que fuma 20, 30, 40 cigarros por dia. Um maço, né? 20 cigarros. Um maço, 2 maços por dia, né? E, só que é o seguinte, quando a nicotina vai diminuindo, ele começa a se sentir angustiado. Por quê? Porque o organismo do indivíduo ele vai se neuroadaptando a uma nova vida sem nicotina. Isso vai gerando angústia física nele. Sudorese, batimento cardíaco acelerado, nervosismo. Aí, Se ele ficar alguns dias sem, ele vai ficar normal, ele vai passar a ter uma vida agora sem nicotina. Só que como ele angustiou e ele não está disposto a passar por isso, ele vai regular de novo o nível de nicotina. É aí que ele vai sentir a sensação de calma. É por isso que o tabaco... O negócio é complexo. Né? Mas isso também, o cigarro... Porque tem gente que fala assim, vou então, por causa do cheiro e tal, vou mudar para o cigarro eletrônico. Nossa. O vape. O vape hoje é o que está na moda, sim, né? Sim. Mesma coisa, né? Tem nicotina, mesma coisa. E tem aroma, né? Tem aroma, o pessoal às vezes gosta mais e acha que... de não sei o quê, Tem aroma, tem metais pesados, É. tem outras coisas que vão degradar a pessoa muito. É tão grave. Vape, o próprio narguile, né? Porque você falou das bebidas dos adolescentes, que eles vão entrando com as coisas doces, né? O vape é isso, né? Acho que o doce seduz bastante na questão O vape assim, você né? pega sabores doces, uma pessoa mais jovem, ela começa com aquilo lá, pronto. Então, Como não tem aquele cheiro forte da queima, do tabaco, quer dizer, a pessoa acha que aquilo é inofensivo. E não é inofensivo. Há outras substâncias ali que são muito nocivas para o organismo. Nós estamos falando de colocar venenos dentro do nosso pulmão. O pulmão ele funciona justamente para nos fornecer oxigênio. Então, eu estou ali colocando alcatrão, estou colocando uma série de outras substâncias. Né? Se você ler, por exemplo, o rótulo do tabaco, na queima ele tem lá 4.700 substâncias, dentre as quais mais de 60, 70 são cancerígenas. É interessante isso aí, né? Quer dizer, drástico. O cigarro eletrônico, então, ele dá essa maquiada, né? Tem pessoa que tem uma predisposição a ter alguma doença, pronto. Né? Então, é uma questão assim... também não lembro quando que eu li, nem onde que eu li. Eu queria fazer... É que foram surgindo perguntas novas, aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar. Na medida que eu puder responder, eu vou responder. Não, então, tem assim... problema. Tá. Uma vez eu ouvi a questão que existe um tipo de uma... Não lembro o termo que era usado. Um tipo de uma escala progressiva que começa com uma coisa... Vou dar um exemplo. Não lembro dos exemplos citados lá na pesquisa e tal. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tipo assim, começa com cigarro, do cigarro parte para não sei o quê, e daquele negócio chama outra coisa, até chegar... ou começa com um drink... O drink, se a pessoa tiver já lá por questões emocionais, enfim e tal, existe uma escala que vai seduzindo e vai enganchando a pessoa para aprofundar? Ou fazendo um acréscimo, ou é pela predisposição da pessoa. Ou é pela predisposição. Você fala de predisposição genética,
genética ou do essa é que uma ela... questão também que estava entrar aqui, não sei se tem a ver com isso, mas assim, tem lógica alguma questão hereditária? O pai era alcoólico, sofria tinha dependência com álcool. Existe uma chance dos filhos também terem alguma coisa assim? Ou não tem nada a ver? Vamos para a primeira pergunta primeiro, Okay. que é Como a questão... diz Jeco Estripador, vamos por partes. Vamos por partes, né? A questão se há esse escalonamento. Quando eu fiz a minha pesquisa no tempo do mestrado, eu entrevistei 50 pessoas que estavam a partir da segunda internação e que estavam internados no Esquadrão da Vida de Bauru. Uhum. A grande maioria, de fato, tinha esse escalonamento. Uhum. Né? Começou com coisinha Bebida, levinha, uma cervejinha, uma espuminha, Uhum. um bebezinho lá, né? Vai crescendo, tal. Até o momento de estar com os amigos, aí vai para uma vodka, alguma coisa, daqui a pouco vem o cigarro e a maconha, né? Aí depois para outras drogas. Hoje você encontra pessoas que vão direto para o crack. Uhum. Sim, Pessoas é que verdade. nunca usaram nada, Uhum. assim, no linguajar, eram caretas de tudo, Uhum. e que vão direto para o crack. Você já tem isso. Uhum. Você tem o escalonamento também Uhum. para drogas potencialmente mais pesadas, vamos dizer assim, Uhum. mas hoje também você tem gente que já Já vai direto. E sobre a questão genética, o Edson e Jean-Philippe, assim, isso já foi feito pesquisas, tá, com gêmeos há muitos anos. Com o quê? Com gêmeos, gêmeos adotivos. Uhum. Tá? Então, gêmeos adotivos, eles eram filhos de pais alcoólatras. Então, a justiça foi lá e tirou. Um desses gêmeos, o gêmeo A, foi adotado por uma família A, o gêmeo B foi adotado por uma família B. O gêmeo A família dele, os pais nunca usaram nada. Eles eram uma família, assim, rígida. Tinha lá os seus valores e era zero álcool. Uhum. Esse camarada não se tornou alcoolista. Uhum. O outro foi adotado por uma família que que também fazia uso, né, de bebida alcoólica, num grau mais elevado. Ele se tornou alcoolista. Então, a genética, ela tem uma, eu diria assim, uma participação, mas no caso da dependência química não é um determinante. A questão, como você estava falando agora há pouco, todo do ambiente. Tem toda uma questão de ambiente, tá? E isso eu acho que fala muito mais forte do que a questão da genética. Tá, só estendendo a pergunta em relação a uma pergunta, mas antes só um esclarecimento que eu queria saber antes de fazer a pergunta, ligado a essa que eu falei agora. Você sempre está falando alcoolista, né? E não alcoólatra. Exatamente. Qual é a diferença? O alcoólatra, dentro daqueles preceitos morais pregados pelas igrejas, sobretudo na Inglaterra, em Londres, também nos Estados Unidos, entendia-se o alcoolismo como uma idolatria ao álcool. Então é como se a pessoa estivesse adorando ao álcool. Por isso alcoólatra vem de idólatra, entendeu? Hoje nós não entendemos mais dessa maneira. Não é que a pessoa está idolatrando a bebida. Entendi. Não é que eu seja um deus para ela. Sim, né? sim, nós entendemos, nós chamamos hoje de alcoolista, né? Porque nós temos vários fatores que levam ao indivíduo a fazer uso da bebida, o uso exagerado da bebida. Entendi. Tá. Voltando à pergunta lá, então eu falei isso da questão do se existe ou não uma tendência por causa da questão hereditária, né? Por exemplo, e quando uma questão assim genética, quando, por exemplo, a mãe que está grávida e ela é, né, dependente, né, na gestação e tal, essa criança, esse bebê que nasce, existem riscos assim de alguma coisa já impregnado no organismo desse bebê? Hoje você tem bebês que nascem com síndrome de abstinência alcoólica. Crianças que precisam ficar um tempo na UTI tratando da síndrome de abstinência alcoólica, ou crianças com... Se a mãe usava crack sim, também? vai ter dificuldade, tá? E algumas dificuldades talvez não vão aparecer logo, mas depois. Você sabe que o primeiro enterro que eu fiz na vida,
foi de um bebê de 9 meses, Dayana. Caramba. A mãe era uma usuária compulsiva de drogas. Ela havia feito alguns abortos. Interessante que eu estava em época de estágio, na época de seminário, primeira vez que fui para a praia, fui como estagiário, e foi interessante porque não tinha dinheiro, né? Então a igreja acabou pagando a nossa ida, né? Isso foi lá por volta aí de 2000, 2001, mais ou menos, né? Uhum. E na época era uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, só que era uma igreja das missões nacionais. Tá? E tinha uma avó ali, que era muito firme na igreja, e ela tinha uma neta. E essa neta, ela tinha uma vida muito louca. E ela havia engravidado algumas vezes e havia feito alguns abortos. E um dia a avó falou para ela assim, olha, um dia você vai engravidar, você vai amar essa criança e Deus vai tirar ela de você. Parece uma profecia, parece uma maldição. Eu não quero entender dessa maneira. Eu quero entender mais assim, olha, aquela criança, eu lembro de fazer estudo bíblico, tocar violão, aquela criança linda, uma menina loirinha, olho azul, coisa mais linda do mundo. Fazendo estudo para aquela avó e aquela mãe, usuário de droga. Semana seguinte ligaram, olha, a Daiane acabou de falecer, ela teve um ataque cardíaco. Caramba. Um bebezinho não tem um ataque cardíaco assim. Isso era decorrente do uso de droga da mãe enquanto na gestação. Então, assim, essa é uma grande recomendação que eu tenho. É claro que nós não podemos fiscalizar as casas das pessoas, não é nem a função do pastor querer proibir alguma coisa, mas, assim, qual é o melhor momento de dizer não, no caso da mãe, de dizer não para o álcool? É quando você está pensando em engravidar. Pensou em engravidar, você corta o álcool. É zero álcool, é lei seca. Porque você pode engravidar no processo, você não saber que está grávida, e o álcool é uma substância química, ele vai ter comunicação ali com o feto. Né? E isso pode gerar prejuízos. Né? A gente talvez não saiba, mas tem muitas crianças hoje com dificuldade de aprendizagem, crianças extremamente inquietas. Né? Muitas dessas crianças, não digo todas, claro. Né? Mas uma parcela dessas crianças são filhas de mães que ingeriram bebida alcoólica. Né? Eu tive asma até os 15 anos. Aí não tive mais. Meus pais eram fumantes. Minha mãe fumou enquanto estava grávida de mim. Né? Então eu acabei tendo problema respiratório. Né? Então é claro que uma mãe não pode ficar usando medicamento sem prescrição médica, álcool, tabaco. Se você quer ter, se você ama o seu filho, não faça uso. Não faça uso. Interessante. Anda aí. Aqui, ó, achei interessante isso aqui. Há vários países que eles permitem o uso de drogas, né? Foi liberado agora maconha, ópio, cocaína, não sei, alguns países aí. Né? E outros não. Né? Até, acho que lá nos Estados Unidos, não foi? Liberado recentemente o uso de maconha, né? Se eu não me engano. Como que você vê isso, pastor? Qual que é a sua opinião a respeito desses países que fazem essa liberação? Assim? Que é tão discutido. Inclusive, acho que no Brasil também já teve, ou tem, liberação, ou proibição, ou não sei o que e tal, enfim. É uma situação muito complexa. Se não me engano, é o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que há muito tempo já tem isso. Né? Não são todos os estados, porque lá cada estado ele vai gerindo alguns assuntos, né? De acordo com... Tem as suas liberdades, né? É diferente do Brasil. Nós já temos eu diria assim, um cardápio muito grande de drogas que são perfeitamente disponíveis hoje. Você tem bebida alcoólica, você tem tabaco, você tem medicamentos. Né? A minha pergunta é a seguinte, olha, você vai, tudo bem, vai legalizar e descriminalizar a maconha, que é essa droga que está em pauta hoje. Você precisa prever uma idade. Tá? Você precisa prever uma idade. Você poderia colocar um suco aqui, por favor? Vou aproveitar o Robinho cinegrafista aqui já para... Isso. Obrigado, Robinho. Valeu, Robinho.
Então, se você pega hoje o rótulo de qualquer bebida alcoólica, vai estar escrito os seguintes dizeres: proibido para menores de 18 anos. 18 anos. Uhum. Tá? Com a maconha, deveria, então, teoricamente, ocorrer o mesmo. Tá? Isso não vai aliviar o tráfico, porque você vai ter um tráfico ilícito dessa droga para menores de 18 anos. Uhum. Aí o pessoal fala, mas a droga, o tabaco é uma droga natural. Ele é natural no seu estado natural. A partir do momento que você ateou o fogo, você tem uma liberação química ali. Uhum. Tá? E que, de fato, vai agredir o teu organismo. Hoje você fala de uma maconha que pode chegar a 18%, 20% de concentração do THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo com poder viciante. É por causa disso que as pessoas fumam a maconha, por causa do THC. Assim como fumam o tabaco, por causa da nicotina. Da nicotina. Tira isso, ninguém fuma, não tem sentido. Uhum. Tá certo? Uhum. No tempo que os hippies fumavam, era 4%. Hoje, a maconha hidropônica, né, ela pode chegar a 20%. Uma droga pesada, com alto poder viciante. E com potencial de levar o indivíduo a ter psicose canábica. Hoje falamos psicose. Antigamente, a chamada loucura no passado, né? Uhum. Então, tem lá hoje os antipsicóticos, né? E tem gente que vai precisar tomar durante muito tempo, até às vezes a vida inteira, porque desenvolveu a psicose canábica decorrente do uso da maconha. Tá? Então, eu não sou a favor de acrescentar mais, porque o governo vai ter mais imposto. Olha, eu fiz uma pesquisa, um levantamento há alguns anos, eu acho que isso não mudou muito, né? Mas na época, o governo arrecadava, isso tem mais de 10 anos, arrecadava 6 bilhões de reais por ano em impostos. Ele gastava 20 bilhões para tratar problemas de saúde decorrentes do uso de tabaco. É uma conta estúpida essa. Não se sustenta. Tem um detalhe importante, Jean e Edson. Quando você coloca no cardápio mais uma droga acessível, que seja legal, pessoas que não usariam maconha pelo caráter ilícito dela... Agora que ficou legal. Agora que ficou legal, agora vamos Quer usar mais experimentar, essa. né? Quer dizer, se Será ficou que é bom, legal, hein? porque não deve ser ruim. Sim. Então, Respondendo direto, eu sou contra. Eu sou contra. Agora, criminalizar o sujeito que usa, nós teríamos que assim, pensar a questão da penalidade, dos presídios, do sistema penal brasileiro. Porque colocar um usuário de maconha no meio de... E a gente sabe que a penitenciária no Brasil ela não recupera. Você tem verdadeiras escolas do crime ali, com pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, o camarada que ele entrou maconheiro ali, ele vai sair líder do tráfico, muitas vezes. Né? Então, achar esse termo de não deixar a coisa livre, não dar uma punição no sentido de destruir mais com a pessoa, né? Bom, é uma discussão... É complexo. Nós não podemos tratar a questão da maconha do campo de vista ideológico. Porque a gente ouve muito essa questão também, não querendo entrar nessa área, porque senão mas assim, é também uma questão de que muitos argumentos de pessoas que são favoráveis no sentido de que também vai contribuir para o fim do tráfico, né? Não contribui. Também, então, também tem uma série de coisas, né? E assim, o traficante ele não vai vender laranja na praça. Você pode liberar todas as drogas. Você libera todas, libera o crack, legaliza, tá? Você ainda vai ter o aspecto da idade. Para qual idade? Nós sabemos que os adolescentes estão usando droga. Quer dizer que a bebida alcoólica e o tabaco é disponível para compra legal acima de 18 anos. Você vai tornar isso legal para eles, para 12, 13 anos? Você vai ter um tráfico para essas pessoas. Não foge. Você vai liberar todas? O tráfico vai acabar? Não, vão surgir novas drogas. Então, a solução não é você ficar liberando geral o negócio. Você precisa criar políticas, precisa dar mais estrutura, políticas de governo. As igrejas precisam ficar mais engajadas, a sociedade precisa ficar mais engajada. O
oferecer mais opções. Uhum. Não vai acabar com o uso, mas ao menos você vai amenizar o problema. Uhum. Né? A gente, essa questão puxando um gancho em relação à questão da legalização e tal, essa discussão toda, a gente tem ouvido já de algum tempo para cá muito burburinho, muita discussão, muitos processos, inclusive tal, com relação à questão de uso como medicamento, né? Aquela questão fugiu o nome agora da substância lá, que é usado para algumas que têm sido eficientes e eficazes no tratamento de algumas doenças específicas, né? Sim, sim. E aí essa questão também gera muita controvérsia, né? Essa lógica tem controvérsia? Como é que você vê isso? Não precisa ter controvérsia, porque é o seguinte, o princípio ativo que tem poder viciante, que de fato vai fazer alguma coisa no sistema nervoso central, no caso específico da maconha, é o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Uhum. Nós estamos falando do canabidiol, Uhum. ou óleo da cannabis, que pode ser vendido em cápsula, em óleo e tal. Isso realmente tem ali fator, não é viciante, Uhum. e de fato ela tem uma finalidade terapêutica que está cada vez mais sendo pesquisada e inclusive recomendada. Então, mas por que tem tanto burburinho? Falta de conhecimento. Ah, tá. Sempre é falta de conhecimento. Ou as pessoas têm uma visão ideológica muito... Qualquer coisa que venha na maconha não presta. Ou uma visão religiosa muito estreita, às vezes, né? Que não entende que, poxa vida, a morfina ela é derivada do ópio. O ópio era uma droga muito usada no passado. Verdade. Né? Só que quando você isola o princípio ativo e você você administra nas miligramas adequadas do ponto de vista terapêutico, aquilo vai ser benéfico para o indivíduo. Agora, isso não significa que porque o camarada agora tem, vamos supor, câncer, tem uma dor forte, então vamos começar a fumar maconha. Não. Aí você está usando canabidiol, mas também você está usando muitas outras coisas, inclusive com poder viciante, que vão desagregar outros aspectos da sua saúde. Tá? Então, a ciência médica, as ciências biológicas, químicas, elas evoluíram a tal ponto que hoje os caras, isso já 1804, 5, por aí, quando eles isolaram lá a morfina do ópio, a própria o cloridrato da cocaína, que veio logo depois, né? Isso... Antigamente, os caras eles tinham que levar verdadeiros herbários nas suas carroças, né? E administrar chá. Você não precisa fazer isso. Hoje você isola os princípios ativos. E você toma de acordo com a necessidade. É isso. Então não tem por que ter controvérsia. O que nós precisamos é ter informação. Conhecimento. Nós não podemos demonizar a planta maconha. Ok. O que a gente faz com ela, sim. Tá? Infelizmente, nós pervertemos. Nós não pervertemos o sexo e transformamos o sexo em prostituição, em pornografia? Pois bem, agora vamos demonizar o sexo? Não, o problema não é o sexo. O problema é a maconha? Não. Nós não temos que demonizar uma planta que Deus criou. Olha só, Deus criou a maconha. Né? Agora, a perversão do seu uso, sim, é complicado. Então você vai lá, isola o princípio ativo e está tudo certo. Perfeito. É isso aí. Interessante mesmo, muito interessante. Fala aí, Felipe. Olha só, se eu tenho um você amigo aqui que que tem usado drogas... É o amigo, né? Não, é verdade. Um amigo de um amigo. Então, é verdade, tá, pessoal? Um amigo. Então, cadê a câmera? Eu estava olhando para a câmera. Se eu sei, eu suspeito de um amigo ou familiar que usa drogas, o que eu posso fazer? Como que eu posso lidar com isso? E já enganchando a outra pergunta que vem em seguida. Como forma de ajuda, o que fazer, como ele perguntou, e que tipo de profissional? Se for buscar uma ajuda profissional. O que você acha? Olha, o profissional que você vai buscar é aquele que estiver disponível. Tá? Não adianta dizer assim, eu preciso de um psiquiatra, às vezes o município não tem um psiquiatra. Você vai para o clínico geral. Tá? Tem cidades menores que não têm a figura do psiquiatra. Hoje mais do que uma vez, né? Às vezes tem que marcar dali uma semana, 2, aí vai ter na rede, né?
Pompeia nós somos supridos, mas tem cidades menores que não têm. Uhum. Às vezes, Jean, nós não sabemos como lidar com amigo. É Não verdade. sabemos. Tá? Porque nós não temos conhecimento, nós não somos terapeutas, não somos médicos, nós não entendemos os mecanismos da droga. Fatalmente, se for um usuário de droga muito compulsivo, ele vai querer usar, inclusive, a sua carteira para suprir a sua necessidade de droga em nome da amizade. Né? Então, o máximo é aconselhar, é se colocar ao lado da pessoa quando ela precisa, mas não ir pelos mesmos caminhos, porque você não vai estar ajudando ela. Não é ir na biqueira, no lugar de venda de droga, para proteger o amigo. Não, provavelmente você vai ser arrastado junto. Né? Então, ter muita cautela. Tá? Agora, sempre se colocar como aquele que vai ajudar. Olha, eu posso te ajudar, nós podemos encaminhar você para um psicólogo, podemos encaminhar você para uma comunidade terapêutica, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Né? Hoje em dia tem em algumas cidades o CAPS AD, que é Centro de Apoio Psicossocial, Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que as pessoas são especializadas nesse transtorno psiquiátrico. Vamos lembrar que drogadição também é um transtorno psiquiátrico, que tem lá os seus critérios diagnósticos. Tá? É isso que dá para fazer. Tá certo? E claro, às vezes o indivíduo ele precisa de ajuda, né? E ele quer ser ajudado. E quando a pessoa não quer ser? Aliás, tipo assim, às vezes tem gente que, não sei, por que é tão difícil muitas vezes a pessoa reconhecer que ele tem uma dependência? Né? Seja o alcoolista, não, eu não tenho problema com álcool, eu só bebo, ou o cara que fuma, ou o cara que usa... Né? Para ele é normal, né? Para ele é normal. Por que é um auto-engano? Ele realmente acredita naquilo? É um mecanismo de defesa? Tá. Né? Deixa eu concluir a primeira resposta, Tá. Depois a gente passa para essa, porque ela é bem interessante, essa pergunta é bem interessante. No caso da ajuda, ele quer ajuda. Finalmente se quebrou tanto, perdeu tudo, perdeu família e você é amigo, restou você como amigo. Então, ajuda essa pessoa. Não dê dinheiro para ela. Mas entre em contato com a rede municipal, busca alguma igreja, tenta viabilizar uma internação. Né? Se for o caso, aí sim você vai ter que amparar essa pessoa financeiramente, às vezes até a família da pessoa. É a ajuda que vai precisar. Muitas vezes, hoje, por exemplo, nós temos um drama, por exemplo, de mulheres que têm filhos pequenos e que são usuários de drogas. E algumas já falaram assim, olha, para mim, inclusive, olha, eu até gostaria de ser internada, mas quem que vai ficar com meu filho, com a minha filha? Então, como é que você faz? Julgar a pessoa? Dizer que ela não quer se tratar? Não quer recuperação? É a mesma coisa que dizer para um diabético que você tem que ficar bem. Se não tomar as medidas, ele não vai ficar bem. Então, não adianta julgar o aspecto moral. Às vezes tem ali um aspecto moral envolvido. Claro que tem, né? Porque a droga ela também vai degradando as nossas cercas morais. Daqui a pouco não tem divisão do que é o certo e o não certo. Tá? Então, às vezes, você vai ter que fazer uma campanha, vai ter que ajudar, colocar a mão no bolso, levar a pessoa, visitar a pessoa, aprender sobre drogas, né? Participar de algum grupo de amor exigente, ou algum outro tipo de grupo de apoio. A Cruz Azul tem grupos de apoios também, né? Que ensina familiares e amigos a como lidar com o dependente químico. Trata, inclusive, a questão da codependência. Grupo de apoio é o AA? Pode ser A, pode ser NA, pode ser Amor Exigente, pode ser os grupos de apoio da Cruz Azul, né? Em que você vai, digamos assim, ser prevenido. Você vai aprender ferramentas de não ser manipulado pelo usuário de drogas, porque ele vai tentar usar o recurso da pena, sabe? Sabe aquele jeitinho de coitado, né? Para você sentir pena dele, dar o dinheiro e tal, né? Então você vai também precisar passar pelo treinamento para poder ajudar aquela pessoa mais efetivamente. Tá? Então esse é um ponto. Você perguntou também sobre a questão de por que é tão difícil a pessoa reconhecer. O Edson, nós temos dificuldade de sempre reconhecer qualquer coisa na vida que nós erramos. Não é só sobre isso aí. É verdade. Pergunta para uma criança que evidentemente ela estragou tal coisa.
pergunta para a criança. Você teve filhos pequenos, né? Uhum. Você quebrou esse vaso? O que a criança vai falar? Não. Não. Isso Não é quando só. Foi ela. Assim, nós somos assim, o ser humano é assim. Então, você levar o indivíduo a um ato de reconhecimento, isso é uma ação miraculosa de um poder de convencimento absurdo. Em que o indivíduo ele vai precisar sentir na pele, até de reconhecer. E aí, é claro, a gente usa o subterfúgio, mas não foi tão grave assim. Eu não bebo tanto assim. Ou melhor, olha como é que eu sou forte para droga, você já deve ter, para o álcool, né? Olha, eu sou capaz de beber 10 cervejas e ficar bem. Ele já tem um critério diagnóstico importante que eu defino como alcoolista, porque ele tem uma alta tolerância à bebida alcoólica. A alta tolerância à bebida alcoólica é um indicativo. Ele ainda não cai na rua, mas vai chegar um momento em que ele vai quebrar todos os níveis e com uma pequena dose ele vai cair na valeta de bêbado. Você já deve ter conhecido pessoas assim, nossa, ele era tão forte para a bebida, hoje meia cerveja derruba, claro. Ele perdeu toda a tolerância hoje. Não tem mais nenhuma. Qualquer coisa o derruba. Ah, mas eu bebo só final de semana. Sim, você bebe final de semana. Mas interessante que os que mais matam no trânsito não são os que já são diagnosticados com a doença do alcoolismo. São os bebedores de final de semana. São aquelas pessoas que vão no karaokê, numa festa, bebem todas e vão dirigir. São essas pessoas que matam. O alcoolista, mesmo, ele também mata, mas uma proporção menor. Tá? Mas essa questão de reconhecimento, aí entra algumas estratégias da família, né? Olha, você está bebendo e nós não vamos mais aceitar isso, não vamos mais tolerar isso. Mas às vezes tem outras questões sociais envolvidas, questões de arranjo familiar. Às vezes a esposa é dependente financeiramente da pessoa, tem dívidas, quer dizer, uma série de entraves, né? Sim. Fica preso. E aí, muitas vezes, a igreja ela precisa estar antenada a essa questão. De ela não julgar, né? E acolher, fazer o trabalho de acolhimento do indivíduo, da família. Mas isso é um processo que às vezes demora também bastante tempo, né? Você estava falando dessa questão quando você respondeu que essa questão da dificuldade de reconhecimento, todos nós temos isso. Sim, né? E sim. é verdade, eu estava comentando, o Felipe tocou no assunto aqui, a gente recebeu uma mensagem ontem, nós temos um grupo da família, né? E aí a gente recebeu ontem uma mensagem de um familiar, de um parente, né? A mãe falando que o filho estava passando mal e tal, não sei o quê, e já adulto, 40 e poucos anos esse filho, né? E aí não queria ir para o hospital, achava que não tinha nada, estava teimando, achando, não, isso aqui não tem nada. Né? Resultado, ficou, acho que passou 5 dias mal, relutando, teve que ir no hospital, vai ter que fazer transfusão, não sei o quê, né? Por causa de dengue. Né? Então está todo mundo meio preocupado, tá? A gente está meio antenado aqui com um grupo aqui na família, uma parente nossa que entrou em contato. E realmente, por quê? Você falou isso aí, me ligou nesse parente, né? Ele não estava reconhecendo, não é nada, não é nada, não tem problema nenhum, não, é até que chegou agora, está passando por esse drama aí, né? E nós brasileiros, nós temos uma frase interessante, né? Não vai dar nada. Não dá nada, não. É uma frasezinha diabólica essa, né? Dá. E quando dá, vem para arrebentar. Então, você sempre está falando desde o começo a questão que é uma doença. Tá? Pode parecer uma pergunta chavão, mas eu faço questão de fazer. Dependência tem cura? Dependência do ponto de vista clínico não tem cura. Não tem cura. A pessoa ela pode ter uma boa qualidade de vida. Aí, ontem, inclusive, eu dei um curso pelo Zoom, pela Cruz Azul, né? E alguns falam assim, mas Deus não pode fazer milagre? Claro que Deus faz milagre. Só que milagre é milagre, é raro. Senão não seria milagre, seria normal. Milagre tem essa característica da raridade. Exatamente, é verdade. E a maioria não vai ser curado. Agora, ele precisa morrer na droga. É uma frase que quem trabalha na área sabe que a dependência química é uma doença progressiva, né?
Ela é letal, se não tratada, né? Uhum. E ela não tem cura. Uhum. Ela não tem cura. Só que se o indivíduo passar por um tratamento correto, ele nunca mais usar a bebida, ele vai ficar estabilizado. Uhum. É como um diabético. Uhum. O indivíduo não precisa morrer na diabetes. Mas por sabendo causa da como diabetes. lidar. Mas se ele evitar o açúcar, ele vai ter uma vida muito boa. A pessoa que tem que é soro positivo, HIV, Uhum. antigamente era quase uma sentença Sentença de de morte. morte, eu lembro. Hoje não. Uhum. Hoje não. Inclusive, tomando medicamento, a doença dele não vai nem aparecer nos marcadores. Uhum. Ela some. Claro, mas ele tem que continuar tomando medicamento. Tá certo? Uhum. A mesma coisa se dá com o alcoolismo. Aí alguém me questionou assim, até foi bem veemente. Não, porque Deus me curou e tal. Daí disse o seguinte, olha, o álcool, eu sempre uso o álcool como droga modelo. Uhum. Tá? Ok. Porque ele é uma droga do ponto de vista químico. Uhum. É por isso. Uhum. Tá? O indivíduo ele leva de 8 a 15 anos, em média, para ter os critérios para eles ser diagnosticado com alcoolismo, 8 a 15 anos. Nossa. Então, isso vai desde de um bebê assim, muito esporádico, ele vai avançando no processo, aí ele vai tomar quarta-feira à noite, ou porque o Corinthians ganhou, ou porque o Corinthians perdeu, ele vai tendo lá os seus motivos, vai chegar o momento em que ele vai estar bebendo todos os dias. Um pouco. Muitos são alcoolistas bebendo só um pouquinho por dia. Mas o dia que ele não bebe, ele treme. Ele precisa, então, beber mais um pouco de vinho, uma cerveja para ficar bem. Tem alcoolistas assim, que nunca vão cair na valeta, vão ter uma vida social. Uhum. Só que se ele ficar um dia sem aquele Sobe as pouquinho, paredes. ele vai ficar mal. Uhum. Tá? Aí vai chegar o momento que ele vai estar... Aí eu estou falando agora do alcoolista clássico, aquele que vai beber todas, de 8 a 15 anos. Uhum. Tá? Vai depender da constituição biológica da pessoa, da quantidade, do tipo de bebida, N fatores. Tá? As questões sociais, se é um empregado, se é desempregado, onde é que trabalha, tudo isso tem uma certa... Contexto familiar. Tem uma certa relação. Uhum. Então, ele era um alcoolista de dar vexame. Aí, ele passou por um tratamento, ficou 20 anos sem beber. Uhum. Se ele fosse curado, Uhum. curar significa curar, ficar perfeito. Uhum. Ele vai poder voltar naquela mesma situação de beber um pouco, de vez em quando. Hoje não quero, amanhã eu quero. Uhum. Tá? E aí, para ele ser novamente diagnosticado com alcoolismo, a doença, ele vai levar 8 a 15 anos. Uhum. Eu estou pensando aqui logicamente. Certo. Tá? Uhum. O que ocorre? O cara pode ter ficado 20 20 25 anos sem beber. Uhum. A partir do momento que ele beber a primeira, se ele persistir, em 72 horas ele volta àquele estágio inicial de 20 e poucos anos atrás. Nossa. Ele volta a cair nas valetas como há 20 anos atrás. Tá entendendo? Então não há cura. O que você tem ali é uma estabilização. A doença entra em remissão. Caramba. Ok. Por conta dos cuidados. Uhum. Uhum. Tá? Só que ela tem que se conscientizar de que ela nunca mais vai poder beber nada. Aí a família vai ter que deixar de usar vinagre. Por isso que nós celebramos a ceia com suco de uva. Uhum. Por conta dos potenciais alcoolistas, mas também por conta das crianças. Afinal, não é para maiores de 18 anos? Uhum. Como é que nós podemos oferecer, mesmo que for um cálicezinho para uma criança? Uhum. Não dá. Essa do vinagre que você falou é boa, hein? Vinagre. Antigamente o Sadol tinha muito álcool, né? O pessoal era viciado em Sadol. Sadol. Nossa, isso não é do teu tempo. Não. Sadol. Você lembra do Sadol? Eu já ouvi falar. Já- Também não é do meu tempo, você não. é muito mais velho que eu. Sadol, cara. Nunca ouvi falar de Sadol. Fala aí. Era uma espécie de um biotônico, sabe? Fortificante. Era um fortificante, É, mas... Tipo assim. Antigamente tinha, não sei se existe ainda, o biotônico Fontoura. É né? dessa linha. Dessa aí, linha, né? Sadol, é verdade. Tá. Deixa a gente começar aí e enveredar para a reta final aqui da nossa conversa. Tá sendo. Como é que lida com recaída? E deixa eu tentar emendar. Vamos lá. Como é que lida com a recaída?
como é que a família lida quando... Como é que a família... O que você pode dar de dicas para a família que luta com essa questão, essa dificuldade quando tem um membro da família, seja o marido, a esposa, o filho, sei lá, que lida com algum tipo de dependência? Tá? Eu acho que a ideia do amor exigente, do amor enérgico, ele cabe muito bem nisso, sabe? A família provavelmente também está doente. Então não basta somente tratar o dependente de álcool e drogas. É necessário tratar a família também. Porque, por incrível que pareça, Edson, o dependente de álcool e outras drogas ele se torna um bode expiatório para todos os problemas da família. Tá? E há famílias que induzem a recaída do indivíduo inconscientemente para sempre manter um culpado por toda a desgraça que a família vem tendo. Nossa, entendi. Então, problemas financeiros, desajustes emocionais, são coisas que às vezes a família já passava por isso. Só que agora nós temos um culpado oficial, que é o usuário de álcool e drogas. Então, quando o dependente químico ele volta para casa, a pessoa com dependente químico ela volta para casa depois de um tratamento, uma terapia, às vezes lá a família coloca cerveja, bebida alcoólica e tal, né? Fica provocando o indivíduo, sabe? Provocação não é uma coisa madura e de fato pode levar a pessoa à recaída, tá? Mas a gente sempre tem que entender que a recaída também faz parte do processo de recuperação. Ela não precisa ser o final de tudo da desesperança. Tá? Agora o tratamento foi tudo por água abaixo. Isso foi uma das coisas que eu percebi na pesquisa. Olha, o camarada que ele ficou 6 meses sem usar droga e álcool, depois de ter tido uma carreira de 20 anos, ele teve 6 meses de sucesso. E aqueles 6 meses pode ser um bom marcador para que ele não, para que ele volte a não usar mais. Sabe que os alcoólicos anônimos têm uma frase que eu acho genial que pode ser aplicada a qualquer área da vida. Principalmente naquilo que nós chamamos dos vícios de maneira geral, né? Inclusive de comer demais, de trabalhar demais, tal. Só por hoje. Só por hoje. Quando eu estabeleço alvos diários, e de fato é só por hoje, porque a vida que eu tenho é o agora, é o hoje. Amanhã, bom, se Deus me der essa graça de viver amanhã, então vai ser por hoje de novo. E tem gente que no só por hoje estão há 20, 30 anos, 40 anos sem usar nada. Porque todos os dias elas acordam como um ritual e dizem só por hoje. Tá? Mas aí o sujeito recai, depois de 5 anos, 10 anos, ele se sente fracassado. Aí é o momento da família se reunir, cuidar desse indivíduo. Porque o risco de chutar o pau da barraca e largar tudo é grande. Né? É muito grande. E assim, nós temos muitos gatilhos. Sabe? É o camarada que bebia quando ele se sentia frustrado. Um belo dia surge um problema no casamento, ali uma ameaça de uma separação. Ele vai lembrar, olha, quando eu bebia ou então usava maconha, eu ficava relaxado. É um gatilho. Ele tem um fator da lembrança. Ou visual, né? Ou mesmo visual. Televisão, notícia. Mas o maior problema não é nem o que está externo a ele. É aquilo que está interno a ele. E que precisa ser tratado. Tá? Daí, cursos como a UDF tem, vários deles, né? Eles podem ser de uma grande ajuda para pessoas que lidam com os mais diversos vícios. Seja químicos, ou vícios de comportamento, ou outras coisas, né? Porque, de fato, você educa um comportamento no sentido positivo para a pessoa. Né? Só que aquela recaída pode ser um início de uma longa jornada de tragédia, mas pode ser um lapso. Pode ser um lapso. A pessoa usou uma vez, foi um lapso. Mas ela pode voltar, ela pode reconhecer. Com certeza. E a partir dali, reposicionar a vida dela. Tá? E a família sempre agir com maturidade, com amor com aquela pessoa, né? Mas também exigindo um comportamento que, poxa, nós temos um contrato aqui na nossa família, nós temos um padrão e nós não vamos admitir que se saia desse padrão. Tá certo? É assim que a sociedade funciona. Nós funcionamos com base em regras. Tira todas as regras que nós temos hoje, Anarquia. outras vão... Não é anarquia completa. Alguma regra vai substituir. Com certeza. Alguma regra que beneficie alguém. Na família, a mesma coisa. Tá? Não sei se eu respondi. Respondeu.
Eu estou vendo que o Felipe está engatilhando para perguntar um negócio. Passou uma pergunta que eu esqueci de fazer. A questão do internação. Né? A gente volta e meia ouve também falar assim, a internação, a pessoa tem que querer ser internada, a internação pode ser feita à revelia, contra a vontade da pessoa, porque ela não está, ela é considerada que não está em condições de discernir sobre isso aí. Né? A internação, como última instância, é a solução? E na sua opinião, que você liderou durante quantos anos que foi? 6 anos. 6 anos, né? E como é que você vê isso? Essa questão de internação voluntária, obrigatória, pela sua experiência, o que dá certo? Como é que funciona isso? Eu acredito muito mais numa eficácia de uma internação ou de um acolhimento em comunidade terapêutica. Nós não falamos em internação. Entendi. Nós falamos em acolhimento, porque é uma comunidade terapêutica. Quem faz internação é hospital, são clínicas, tá? Eles fazem internações. Comunidade terapêutica faz acolhimento. Tanto é que hoje nós não chamamos mais de internos. Que antigamente era chamado. Né? Nós chamamos de acolhidos. E essa é a palavra. A conotação é completamente diferente. Porque ele está ali como um filho pródigo que volta para casa do pai para ser acolhido. Tá certo? Então, é muito melhor que ela venha para um processo de acolhimento de modo voluntário. Claro, esse voluntário é mais ou menos, porque sempre tem a pressão da família, da igreja, dos amigos, né, e tal. Mas vai chegar um momento que ela vai ficar ali voluntária. Tem algumas pesquisas que indicam que aí já vai, digamos, a internação compulsória, seja determinada pelo juiz ou coisa assim, ela também tem uma eficácia. Muito boa, inclusive. Né? Mas eu acredito que seja em casos muito extremos. Muito extremos. Né? Quando a pessoa, de fato, está colocando a própria vida em risco, a vida dos outros, dos familiares. Entendi. Aí sim. Em geral, isso não é feito com muito profissionalismo. Às vezes você tem um excesso de força. Tá? Já temos notícias de pessoas que foram, eles usam o termo resgatadas, né? Foram mortas. Quer dizer, pelo uso excesso da força lá dos enfermeiros que... também não sei se são enfermeiros, né? Não posso claro. Definir aqui exatamente. Né? Mas sempre quando a coisa for voluntária, ela é melhor. Ela tem uma efetividade melhor. Isso é uma questão de opinião mesmo. Ok, bacana. Estamos indo para a reta final. Vai falando aí o que você quer perguntar mais aí, Felipe. Na minha última pergunta aqui, seria assim, a sua experiência mais triste, você consegue lembrar alguma? Não sei se foi essa que você contou anteriormente, né? Mas você tem alguma lembrança de alguma experiência sobre isso que te deixou muito triste e alguma que te deixou muito feliz? Olha, eu acho que as situações que envolvem álcool e outras drogas é a própria situação que eu relatei da minha própria vida, em relação ao meu pai. São coisas que eu ainda hoje eu lembro com muita dor, porque nós estamos falando de um pai. Com certeza. Né? E eu ainda choro, sabe? Eu gostaria muito de ter um pai ali que me amparasse, que me desse conselhos. Né? Eu não tive isso. Né? Isso é muito doloroso, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, de adolescência. Nossa, você tinha 12 anos? Quando você precisa tomar decisões e você não tem, sabe? Minha mãe, poxa vida, né? Ela lutou pela gente. Minha mãe se chama Mercedes. Ela fez o que ela podia, mas ela estava emocionalmente destruída. Você imagina, você faz o enterro do marido, 4 dias você está no hospital depois para dar à luz a uma criança, né? Isso é destrutivo. Então, eu acho que essa é a grande experiência da minha vida, tá? E dessa menina que eu falei, né, que morreu logo depois, para mim foi devastador ver isso. Agora, nós temos vários casos de gente que ficaram muito bem, né? Aqui em Pompeia mesmo, nós temos o seu Luiz Maranzato, né? Que depois até fez... ele era um alcoolista, eu internei, eu acho que... Acolhi ele, né? Umas 2 ou 3 vezes, né? Ele veio, assim, muito mal mesmo.
E fez concurso na prefeitura, hoje está bem, Olha só. cuidando da família, filho, neto e tal, né? Ele está bem. É um caso que a gente lembra com bastante carinho, seu Luiz Maranzato. Que legal. E é morador aqui de Pompeia, ele era de Tupã. Tá? Esse, para mim, é o caso talvez mais emblemático que eu tenho, né? Bacana. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Na sua experiência, qual foi talvez, se você se recorde, assim, de alguma estratégia ou tentativa que alguém tentou fazer para recuperar uma pessoa que era dependente e que você falou assim, nossa, que coisa absurda. Tem alguma coisa assim, alguma coisa que a pessoa fez de tão maluca, assim, tão assim, não é possível que tentaram fazer isso para recuperar a pessoa. Já teve alguma coisa assim que você tem conhecimento? Já. De vez em quando a própria televisão noticia, né? A mãe amarrou o filho no quarto. Nossa, acorrentou o filho no quarto. É uma tentativa desesperada daquela mãe. É absurdo, porque não vai ficar bem. Né? Mas a coitada da mãe, ela está tão desesperada, está tão aflita, com medo de perder o filho, que ela vai para medidas extremas. Né? Às vezes uma pessoa com pouca orientação, também não julga o comportamento dela. Né? Sim. Mas aí que entra, uma vez que a sociedade sabe disso, então vamos agora ajudar. Tá? Eu acho que o caso mais emblemático é esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. Certo. Tá. Roberto, vamos com relação à questão das igrejas. Em geral, as igrejas estão preparadas para receber? Não. O que precisa acontecer? As igrejas, de modo geral, elas não estão preparadas para atenderem pessoas que estão à margem da sociedade, infelizmente. Pensando hoje nas igrejas evangélicas, elas estão preocupadas com uma salvação do ponto de vista escatológico. Salvar a alma da pessoa. Né? E se preocupa muito pouco com o corpo. Eu não estou dizendo que todas são assim. Claro, lógico. Nunca generaliza. Mas nós temos um percentual grande que parte por esse lado. Segundo lugar, uma pessoa que vem com problema de drogas, prostituída e tal, ela vem com toda uma carga emocional que, às vezes, a igreja é quase que um clubinho de gente bonita, limpa, bem cheirosa, com bons carros, que não quer, não está afim de abraçar aquela pessoa. Né? Às vezes não tem o conhecimento necessário, às vezes até queria fazer alguma coisa, mas não sabe como. Mas não tem um curso, não tem um treinamento, não sabe como se envolver. Tá? Tem tudo isso. Né? Muitas encaram a questão do alcoolismo e das demais drogas apenas do ponto de vista do pecado e da moral. Né? Esquece de pensar em todos os outros componentes. Tá? E eu acredito que nós temos uma palavrinha no nosso país hoje que eu considero maldita, que é a tal da meritocracia. Eu acho uma palavra horrorosa, porque olha só, a pessoa, o cara lá, ele superou. Ele superou, ele nasceu também nas mesmas condições, mas ele mereceu, ele superou. Mas nós não somos máquinas, a gente não veio assim... com um número de fábrica para se comportar uma televisão igual a outra. Nós somos dinâmicos. Nós reagimos bem ou mal de acordo com circunstâncias externas, de acordo com o nosso conhecimento, nossa educação, a nossa situação psicológica do momento. Tem muitas variáveis nessa questão. Não existe uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Então, assim... porque o fulano merece. Não, porque o fulano não merece. Olha, a meritocracia, ela é muito interessante quando você dá condições iguais para os indivíduos. Senão você tem que lidar com equidade. Tratar os diferentes de modos diferentes, de tal maneira que se adeque à necessidade do indivíduo. E muitas vezes a igreja não entende isso. Por isso que é necessário ela ficar... Isso aqui não é uma crítica pejorativa. Não, lógico, nós estamos aqui... A ideia é realmente conscientizar os pastores, as lideranças, né? de falar no assunto, trazer gente especializada para dar cursos, dar palestras, ensinar como faz, porque as pessoas não são obrigadas a saber. Só que é o seguinte, não são obrigadas a ter aquele conhecimento pronto em suas vidas. Mas se nós nos preocupamos com a alma, com a vida do ser humano, com o ser humano integral,
nós temos que a falar obrigação de disso correr aí. atrás, de Exatamente. ler, de se informar, né? Uhum. Inclusive, a gente vai colocar, quando a gente postar, os contatos, se você puder passar, Sim, Roberto. claro. Tanto para a questão, quem está assistindo a gente aqui, para a questão familiares que quiserem informações, ou né, igrejas, né, talvez escolas também, enfim. Aí, se você puder passar esses contatos, Claro, o claro. que pode ser feito, né, comunidades, enfim, alguma forma que possa ajudar e servir como uma rede de apoio, alguma coisa nesse aspecto aí, né? Porque é o tipo de questão, aliás, uma leitura que recomendada que a gente quer dar uma dica da editora da UDF é um livro chamado Como Falar de Drogas em Casa. Eu acho que é uma leitura bacana também, Como Falar de Drogas em Casa, tá? Inclusive, Edson, sobre esse livro, eu tenho participação na revisão técnica dele Ah, que legal. e também tem alguns artigos meus nesse livro. Legal. Pós-fácil ali e tal. Né? Isso, e tem questões práticas aqui Sim, também, sim. né? Então, a gente vai colocar isso quando a gente postar, quando a gente lançar esse podcast, para que as pessoas possam. Porque o tipo de assunto que, pelo menos eu, tá? A gente não ouve com muita. Eu acho uma coisa tão antagônica, uma coisa que a gente sabe que existe direto, mas que a gente não ouve muito em como lidar com isso. Diferente, por exemplo, e não é uma questão de peso do que é mais ou menos, diferente, por exemplo, da questão do vício em pornografia, né? Que a gente ouve muito mais, pelo menos eu, né? E menos em relação a drogas, apesar de saber que existe, independente se a cidade é pequena ou grande, metrópole ou vilarejo, tem essa questão de drogadição e essas dificuldades aí, né? Tá. Mais alguma coisa que quer perguntar? Pois não. O Edson, e talvez aqui cabe a gente pensar por que a igreja ela trata a questão da pornografia e não a questão do álcool e das demais drogas, né? Ou pelo menos não quer saber tanto, você não tem tantos cursos, né? O próprio pastor Massal, que agora tem esse curso e tal. Porque a pessoa viciada em pornografia, ela ainda vai ter uma vida social, ela não vai estar nos becos da vida, ela vai estar na sua casa, né? Ela está se destruindo, lógico, né? O poder viciante da pornografia ele é muito alto. Com certeza. Tá? Comparado, por exemplo, a algumas drogas bastante pesadas. Né? Só que a droga sempre é algo sujo, que tem a ver com crime. Não que a pornografia também não tenha. Tá? Você tem, por exemplo, hoje tráfico de mulheres, de crianças. Né? Muitas mulheres, por exemplo, lá do leste europeu, né, que são traficadas, são prostituídas, né, que participam, inclusive, de filmes pornográficos de maneira forçada e tem toda essa dinâmica, né? Você tem a Deep Web hoje com transmissão de pedofilia, assim, e muita pedofilia, né? Então, tem um componente criminoso muito alto por trás disso. Quer dizer, assim, a pessoa que digamos assim, ela se utiliza da pornografia, muitas vezes ela está até batendo palmas para o crime, né? Porque também tem um componente não só do pecado ali, estritamente ali como nós compreendemos, mas também tem um componente criminoso no meio. Sobretudo quando envolve crianças, né, mulheres que são traficadas, essa coisa toda. E a igreja ela precisa, digamos, acordar para essa situação. Alguém perguntou assim, mas quem que usa droga? Droga é coisa de malandro, coisa de vagabundo? Não, droga é coisa de gente, coisa de ser humano. É verdade. E ser humano precisa ser tratado como ser humano. E é bem na verdade, Edson e Gia, todos nós temos os nossos vícios. Netflix, né? As maratonas que a gente faz. Claro, não são coisas tão letais. Né? Assim, não são letais, mas que às vezes pode te levar a certos desajustes e problemas, inclusive, no casamento, na igreja, porque você só fica ali. Se não faz, sente um vazio. Sente um vazio. Tá corretíssimo, é verdade. Inclusive, na questão de jogos, na China, isso há alguns anos já tinha uma clínica para tratar dependentes de videogame, RPG.
Nossa. Pessoas que morriam Jogando. jogando. Maratonando. Usavam fralda geriátrica É verdade. para não É, perder já o vi. tempo. É. Começava a gangrenar ali a parte... Morreu jogando. Morreu jogando. É Assim, verdade. então, Que absurdo. É verdade. tem muita coisa aí que a gente precisa se atentar. É verdade. Fala aí, Felipe, e aí? É isso. É isso? É isso. Ô, Roberto, Marcos Roberto, a gente, caramba, daria assunto para um monte de coisa aqui. Mas vamos lá. Que palavra que você pode dar, então, fechando aqui o PGCast, que palavra que você pode lançar para quem está nos assistindo aqui? Seja um jovem, um adolescente, ou pai, mãe, pastor, né? Pessoas que lidam com a juventude. O que você pode dizer? O que você pode dar uma palavra aí para eles, para a gente poder encerrar aqui? Eu sugiro buscar prazeres saudáveis em família. Boa. Eu não tive um pai que me ensinasse algumas coisas importantes. Não o julgo mais, porque, enfim, era um tempo que a doença, a dependência química, ainda ela estava sendo um pouco estudada. Hoje em dia, a gente fala tanto das igrejas, mas nem as faculdades estudam tanto assim como deveriam a questão da dependência química. Né? Então, parar de buscar esses prazeres nocivos e complexos, solitários, e buscar um prazer em família. Jantar junto, gastar tempo com os filhos, gastar tempo com o marido, com a esposa, tá certo? Isso é uma coisa que gera boas memórias, boas recordações. Legal. Fantástico. Joia. Muito bem. Pessoal, como a gente disse agora há pouco, a gente vai colocar, né, aqui na descrição aqui quando a gente lançar o PGCast, então os contatos que o pastor Marcos Henrique, nossa, falando em Marcos Henrique, né? Faz tempo que eu não vejo ele. O pastor Marcos Roberto vai estar fornecendo para a gente para que você possa fazer contato, tá bom? Compartilhe esse PGCast com as pessoas que você sabe que pode ser um conteúdo muito relevante, como de fato foi. Ô Marcos Roberto, muito obrigado, viu? Show de bola, viu? Eu Muito que bom agradeço, mesmo. Edson, ao Show de carinho, bola. à recepção de vocês, né, aos meninos aí da Robinho, mídia, João. né? Obrigado mesmo por tudo e foi um prazer Poxa, falar aí com esse público da UDF. é isso né? aí, isso aí mesmo, né? Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe muito no ministério. E esse é o primeiro podcast que eu participo. Eu sou um consumidor de podcast, mas é a primeira vez que eu participo. Então, Muito bom. Obrigado, viu? Estamos estreando. Que honra, que joia, que honra. Muito obrigado, né? Obrigado, João. Obrigado, Robinho. Né? Deus abençoe Valeu. vocês. Deus abençoe cada um de todos nós aqui. Você que está assistindo aqui também. Amém. Tá? Deus te abençoe também. Tá certo? Esse foi mais uma edição do PGCast, o podcast do Ministério Próximas Gerações, aqui da Universidade da Família. Tá bom? Até mais. Deus abençoe. Alô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.